Fala galera, boa noite, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco perdeu para o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul e se complica na competição porque era um jogo para o Vasco respirar. Vou falar dessa partida, por que faz 6 no Santos e perde para o Juventude, por que faltou intensidade, por que faltou quase tudo para o Vasco hoje, depois que você se inscrever, compartilhar e dizer pra galera que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco fez uma partida hoje que me deu muita agonia, cara, porque depois de um 6-0, o que qualquer torcedor do Vasco imaginaria? Pô, a gente vai pegar o Juventude, não vai repetir o placar, nem vai golear o Juventude, mas a gente vai conseguir fazer uma partida que a gente domine o Juventude, até porque o Juventude tá abaixo do Vasco na tabela. O Juventude é uma equipe pior do que o Vasco. O Juventude tem um Nenê de 44 anos no time jogando. E o Vasco vem de uma atuação de gala, motivado. 6-0 contra o Santos no Morumbi é uma hecatombe, é algo que acontece de 50 em 50 anos. O Vasco talvez se equipare aí ao 7-1 da Alemanha. Não é um jogo comum. Foi um jogo completamente atípico. E o torcedor do Vasco esperava que o Vasco hoje viesse contra o Juventude e fizesse uma partida mais equilibrada. Mas desde o início, cara, eu reparei um Vasco meio soberbo, o Vasco meio se achando demais. Já começou errado na escalação. O Paulo Henrique teve uma indisposição, o Verratti é mantido no time. Não me surpreendeu, porque eu falei aqui no pós-jogo contra o Santos que o Diniz ia botar o Verratti para jogar. O Vasco não teve, por suspensão, o Jair no meio campo. Foram 3 alterações que não foram as responsáveis, óbvio, pela derrota do Vasco, mas que ajudaram o Vasco a perder pique, velocidade, gás com o Paulo Henrique, perder mobilidade no ataque desde o início com o David. Eu não sei se o David jogando desde o início com a atuação do Vasco hoje também ia evitar uma derrota do Vasco, mas o que eu vi foi um time muito preso. O Thiago Mendes ainda não tá entrosado, não tá bem assim, não tá conseguindo ainda se pertencer no meio campo, a trocar com a galera, passar com mais liberdade. O jogador não se sente à vontade ainda no Vasco. E, pô, 3 alterações hoje numa equipe de alto nível, assim, de competição, muda bastante. Mas não foi só isso, galera. Foi o Vasco como um todo. O Vasco hoje não esteve bem. O Juventude hoje engoliu o Vasco na marcação, na disposição, no fôlego, na vontade. O Vasco foi uma equipe hoje de toquinho para trás, de ciscar para lá. Se eu tivesse que dar um título hoje, é o Vasco que cisca e não faz nada. Ou o arame liso. Porque o Vasco foi isso hoje, tocou para lá, virou para cá, Coutinho girou. E era toque para trás em demasia. O Jardim quase que entregou a paçoca no segundo tempo. Poderia ser 3-0 para o Juventude. Então, o Vasco hoje foi uma equipe que tocou para trás, teve posse de bola, tocando para trás, aquela famosa posse de bola improdutiva, que não leva o time a lugar nenhum. O Vasco hoje foi lento. O Vasco deu a impressão de ter desgastado muito os seus gols, a sua disposição, a adrenalina contra o Santos. E hoje o Vasco baixou tudo. O Vasco chegou hoje andando, dando piquinho, ninguém se movimentava, ninguém entrava na área como elemento surpresa. O Tietê, uma partida irreconhecível. O Lucas Freitas errando tudo. O Coutinho ciscando para lá, girando em cima da bola. Não foi nem tão mal, mas tocando bola para trás em demasia. O Lucas Piton faz um pênalti que, porra, hoje com o futebol do jeito que tá com o VAR, não pode pular com um braço aberto dentro da área, foi garoto. Aos 20 segundos, rebenta qualquer time. E um time como o Vasco não pode dar esse tipo de brecha. Já tô sendo repetitivo no que eu falo. Dá mole logo no inicinho. Hugo Moura hoje dando toque para trás toda hora, sabe? O Thiago Mendes já falei. O Felipe Coutinho, o Ryan hoje sem o mano a mano, sem a velocidade tradicional dele para arrancar. O Verratti não tocou na bola. Quando tocou no primeiro tempo, chutou uma bola por cima bizarra. O Vasco foi conseguir tramar alguma jogada aos 45 com o Ryan, 44 com o Ryan, que errou o chute de direita no primeiro tempo. O Vasco hoje foi uma equipe irreconhecível, o Juventude poderia ter feito mais. E no segundo tempo vem as alterações, GB no lugar do Verratti, o David no lugar do Thiago Mendes, e depois o Vitor Luiz no lugar do Lucas Freitas, a paçoca já tinha sido amassada já. O Léo Jacó no lugar do Nuno Moreira, que fez uma partida também muito abaixo hoje. Então o Vasco hoje foi uma presa muito fácil. E mostra claramente que o que aconteceu contra o Santos, mais uma vez, não vou tirar o mérito do Vasco que conseguiu fazer os gols, mas é uma exceção da exceção. É jogo de 50 em 50 anos que acontece de 6-0 no Morumbi contra um Santos.
O Vasco é isso, o Vasco é essa dificuldade para criar. O Vasco, quando precisa ser protagonista, hoje entrou como protagonista, todos os holofotes estavam em cima do Vasco hoje. Porque o Vasco foi o time que venceu de 6 um Santos no Morumbi do Neymar. Todos os holofotes em cima do Vasco. O Vasco não sabe mais ser isso. O Vasco não consegue mais ser protagonista. O Vasco é uma equipe hoje, se tornou, mesmo sendo uma equipe hoje tecnicamente razoável, é uma equipe que joga nos erros do adversário. E é assim que o Vasco vive. Ah, mas o Botafogo joga assim, mas o Palmeiras também joga assim. Mas, cara, eles têm equilíbrio. Eles têm uma equipe mais homogênea que o Vasco. O Vasco é uma equipe muito desequilibrada na zaga, muito desequilibrada no meio campo, desequilibrada no ataque. Todos os setores do Vasco são desequilibrados, menos o gol, que o Léo Jardim continua ainda sendo uma unanimidade ali no gol. Então o Vasco contra o Santos, esqueçam esse jogo, vai ficar para a história. Vai ser lembrado daqui a 10 anos, vai ser lembrado daqui a 20 anos, mas esquece, esse jogo não é a realidade do Vasco. A realidade do Vasco é o jogo de hoje. Uma equipe com enormes dificuldades de ser protagonista, e o Vasco é protagonista desde sempre, desde a sua origem, e essa equipe perdeu. O Vasco perdeu a mania de ser protagonista, porque é muito problema. É muito time sendo montado de temporada em temporada. Então o Vasco sendo protagonista contra o Juventude foi lá e deu a bola pro Vasco. Vocês meteram 6 no Santos, do Neymar. A motivação é de vocês, a gente vai jogar no erro de vocês, como vocês fizeram contra o Santos. Olha a estratégia do Carpini. Esperto, inteligente. Venham vocês para cima de mim, venham vocês com o que vocês podem fazer comigo postado, duas linhas uma linha de 4, uma linha de 5 no meio campo, e o jogador lá no ataque tentando achar o Talhari tentando achar uma bola como achou. E o Vasco foi lá como protagonista, pezinho em cima da bola, tocando para trás, ciscando para lá, ciscando para cá. E logo no início, o pênalti do Piton idiota, uma mão aberta dentro da área, o Nenê vai lá e bate. E depois uma jogada nas costas do Lucas Freitas, que não foi nem o principal culpado da jogada. Não pode deixar o jogador lançar aquela bola ali nas costas. Não pode ter, o cara que vai armar essa jogada não pode ter essa liberdade. E ele teve a liberdade e fez 2-0 ali. Eu já perdi completamente a expectativa de que o Vasco, pelo que vinha mostrando, ia conseguir alcançar um empate, no mínimo. Talvez diminuísse, mas o Vasco continuou ciscando para lá, ciscando para cá. O Puma é um cara que, pelo amor de Deus, o Puma é aquele cara que a gente não pode esperar nada dele, ele vai lá, entrega alguma coisa. Se esperar algo do Puma, como o Fernando Diniz hoje depositou uma expectativa no Puma, ele peida na farofa, ele sempre foi assim. Ele sempre foi esse cara. Ele meio que é um retrato do que o Vasco é hoje. Quando se espera que o Vasco seja o protagonista, o Vasco peida na farofa. Sempre tem sido isso, tem sido assim. Pega os últimos jogos do Vasco. Quando o Vasco precisou ser protagonista, o Vasco empatou ou perdeu. Normalmente perde quando tem que ser protagonista e vai pro ataque ali, tentando achar jogadas num toquinho pra lá, toquinho pra cá, toquinho pra lá, toquinho pra cá. Faltou absolutamente tudo pro Vasco hoje. Faltou movimentação, faltou infiltração, faltou intensidade. O Fernando Praz disse N vezes no jogo. N vezes. O Vasco tem posse de bola, mas não tem intensidade. O que é a intensidade? É o toque de bola com infiltração. É você tirar a zaga do adversário, a defesa do adversário do conforto, do posicionamento. O Vasco não teve movimentação. Facilmente marcável, ridículo. Dá pra ver isso de qualquer lugar. Qualquer analista básico de futebol percebia isso. E o Vasco não ia fazer gol nem se tivesse 3 horas de jogo. E é preocupante, porque o Vasco mete 6 no Santos num jogo atípico, que eu falei de 50 e 50 anos vai acontecer isso, e agora vai pegar um Corinthians no final de semana tendo perdido para o Juventude. Já cai um pouco, já baixa um pouco a moral do time, que estava elevada, mas eu não sei, cara, se o Vasco contra o Corinthians vai jogar melhor, porque o Corinthians é uma equipe grande, que vai tentar trocar com o Vasco, mesmo em São Januário. Se o Corinthians se fechar, me preocupa. Se o Corinthians se fechar e não quiser atacar, me preocupa um pouco, porque esse time do Vasco, para trabalhar a jogada com paciência e entrar na área com intensidade, movimentação e intensidade. Movimentação barra intensidade. Eu me preocupo demais. Então o Vasco perde um jogo hoje merecido, derrota merecida. Se tivesse aí uma injustiça no placar, vamos dizer assim, teria sido uma vitória maior do Juventude, 3-0, porque o Juventude teve mais chance no segundo tempo que o Vasco, precisando empatar o jogo. Então o Vasco perde um jogo, continua fora da zona de rebaixamento, mas é o primeiro fora, o Juventude já pula para 18, o Vasco ainda tem um jogo a menos que o Corinthians, que é o próximo adversário. O Vasco tem que desgarrar dali, cara. E se não ganhar do Corinthians, aí ó, a água vai começar a bater no queixo, porque aproveitar resultados positivos em casa é uma situação assim pro Vasco de vida ou morte. Resultado positivo em São Januário é questão de vida ou morte. Se o Vasco não
começar a não ganhar pontos em São Januário, os 3 pontos em São Januário, o Vasco vai ter muita dificuldade nesse campeonato, porque hoje preocupou demais a intensidade do Vasco, tendo jogado domingo. Teve descanso, domingo teve pijama treino de segunda, teve a viagem de terça-feira e teve o jogo de hoje. Tudo bem, jogar em Caxias do Sul não é fácil. Mas, pô, você pensa no nível profissional, cara, pô, tá jogando domingo e quarta, todo mundo faz isso. E o Vasco hoje estava com um time completamente entregue, completamente desmotivado. E isso me preocupa demais pro jogo de domingo contra o Corinthians. E vamos para as notas aqui individuais. O Léo Jardim hoje sem culpa nos gols, deu uma vacilada ali, por isso ele vai tomar uma nota ruim, quase que o Vasco toma o terceiro gol, nota 5 pro Léo Jardim. Puma Rodrigues hoje sem intensidade nenhuma, nota 4. O Hugo Moura hoje não gostei, tocando muita bola para trás, nota 4 também. Lucas Freitas, talvez a pior partida dele com a camisa do Vasco, nota 3. O Lucas Piton hoje, por mais que ele tenha feito ali o pênalti idiota, ele foi um cara participativo no primeiro tempo, porque o Vasco hoje estava sem mobilidade, ele pelo lado esquerdo também ficou cruzando bola. O Verratti na área vai cruzar bola. Nota 6 para o Lucas Piton. O Davi, o Thiago Mendes hoje mostrou que, como eu falei, não está entrosado com esse time ainda, não deu aquela consistência no meio campo necessária para um jogador da pegada que ele tem, nota 4. O Tietê hoje, irreconhecível, cara. O Tietê hoje estava paradão, não estava se mexendo, não chamou o jogo. Tava estranho o Tietê hoje. Não sei se ele estava sentindo alguma coisa, nota 5. Felipe Coutinho hoje foi um cara que mais chamou o jogo, mas sozinho também não joga. A parte física dele pega um pouco, ele na dividida perde a maioria. Nota 6,5 pro Coutinho. O Ryan hoje sem um mano a mano, sem a velocidade nas costas dos adversários, porque o Juventude se postou, e quando a equipe está postada jogando contra um time do Ryan, é difícil para o Ryan se criar. Então, como eu falei, Vasco não sendo protagonista, o Ryan se cria mais. Hoje o Vasco foi protagonista, o Ryan não se criou. Nota 4 para o Ryan. O Verratti, menos 1 em campo. Conseguiu aparecer no primeiro tempo. Aí chutou uma bola ali que sobrou para ele muito mal, que ele com o pé triste, uma bola que ele arrancou ainda no primeiro tempo, sozinho. O cara saiu 4 metros atrás dele e conseguiu roubar a bola dele, porque ele é lento. Segundo tempo foi substituído, o Verratti nota 3. Nuno Moreira hoje tem muita qualidade técnica, chamou o jogo, mas errou demais. Por ele não ter se omitido, eu vou dar uma nota 6 para ele, mas ele errou demais. Estava cansado no final do jogo, foi substituído pelo Léo Jacó, que vai ganhar uma nota 5 para ficar ali na média. O GB também uma nota 5 para ficar na média. O David entrou procurando o jogo, fez uma jogada linda ali no segundo tempo pelo lado esquerdo, cruzou para ninguém. Nota 6 para o Davi. O Vitor Luiz vou deixar sem nota, porque já entrou muito na reta final. É isso, galera. O Fernando Diniz, cara. Fernando Diniz, ele perdeu o Paulo Henrique, uma válvula de escape boa do Vasco para a defesa e para o ataque. Mas ele erra insistindo no Verratti. Não me surpreende, como eu falei, ele ter escalado o Verratti. Acho que ele ia manter a continuidade por ele ser ainda o artilheiro do Vasco e da temporada. Mas não dá, né, cara? Já tem que começar a ver isso aí, substituí-lo antes, se as coisas não estiverem acontecendo. Mas eu acho que o Verratti vai continuar insistindo porque ele vai querer ter razão. Então, isso é um pouco preocupante. Fernando Diniz hoje vai dar uma nota 5, porque o Vasco foi muito mal e tá na conta dele também. Ele não é culpado do Thiago Mendes estar muito mal, ele não é culpado do Puma não ter sangue, ele não é culpado do Verratti ficar paradão e não saber jogar com o pé. Ele é culpado de botar o Verratti e não tirá-lo antes do segundo tempo, que já mostrava no primeiro tempo que o Verratti não estava no jogo. Então ele poderia ter sim substituído o Verratti no primeiro tempo, de repente mexido no Lucas Freitas, feito alguma coisa ali para mudar já no primeiro tempo. Então não fez. Uma nota 5 pro Fernando Diniz, eu acho que está de bom tamanho. Vasco então voltando a campo agora contra o Corinthians, mais um jogo em São Januário, 4 da tarde, provavelmente jogo da Globo. Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer maneira, jogando bonito, jogando feio, botando bola na área de qualquer jeito. O Corinthians também todo desfalcado, não vai ter Yuri Alberto, não vai ter Memphis, vários jogadores no departamento médico do Corinthians, mas o Vasco vai ter que ser protagonista. E sendo protagonista, o Vasco não tem obtido sucesso. Vamos ver se dessa vez ele consegue botar um time mais móvel, que se movimente mais e recupere esses jogadores, cara, porque hoje me preocupou a disposição do Vasco. Intensidade zero, motivação zero, espero que não tenha sido soberba, porque uma vitória contra o Santos de 6-0 não quer dizer porcaria nenhuma no campeonato, que cada jogo vale 3 pontos só. Não valeu 10, não valeu 15, valeu 6 pontos. E essa porra só serve para estatística, porque ganhar de 6 do Santos é muito bonitinho, mas só vale 3 pontos. E jogar a partida logo depois, do jeito que jogou hoje,
praticamente não valeu de nada, né? Porque era melhor ter vencido o Santos por 1 a 0 ou ter empatado com o Santos e vencido hoje do que feito 6 e perdido da forma que perdeu hoje. Não vou me iludir aqui. Preferi uma partida mais equilibrada contra o Santos, vitória por 2 a 1, 1 a 0, e hoje uma partida muito competitiva com um empate ou com uma vitória simples. Mas faz um 8 lá, faz um 80 contra o Santos e faz o 8 contra o Juventude, porra, tem que ter equilíbrio. O Vasco precisa de equilíbrio. O que tem faltado pro Vasco nesses últimos anos é equilíbrio. Vence o Santos por 6 a 0, toma 2 a 0 do Juventude, duas partidas completamente distintas, parecem dois times completamente diferentes. E é isso que o Vasco vem mostrando nos últimos anos, uma disparidade de atuações num jogo, às vezes no próprio jogo, num tempo de um jogo para o outro. Vamos equilibrar isso aí, vamos botar o time jogando de uma forma mais concisa, mais equilibrada, porque, porra, senão fica muito difícil, né? É isso, galera, valeu, volto aí contra o Corinthians, saudações vascaínas sempre, fui!